Olá, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir algumas questões sobre os verbos, sobre aquelas 3 aulinhas que a gente viu a respeito de verbo. Então, separei algumas questões de provas misturadas e a gente vai analisar como é que isso acontece nas provas, tá bom? Vamos lá, primeira questão, aqui uma questão da EA, até bem antiga, de 2002. Aí fala assim, nas alternativas abaixo, o tempo verbal destacado indica possibilidade. A gente precisa lembrar dos modos, né? Indicativo, subjuntivo, imperativo e perceber o que esses modos indicam para a gente. O imperativo indica ordem, o indicativo, algo que é certo de acontecer, e o subjuntivo indica possibilidade, probabilidade, dúvida. Então, qual é a que está dizendo para a gente aqui a possibilidade? As pessoas não estão e elas vão, que eu tenho presente. Se alguém por mim perguntar, diga. Tá vendo? Diga, olha aqui a ordem. Mesmo que se tornem, que importava se num dia futuro. Então, a gente tem aqui duas que eu acho que daria um pouquinho mais de dúvida. Mesmo que se tornem e que importava. Aí a gente vai lembrar, quando a gente conjuga importava, falava, que tempo é esse? Pretérito imperfeito do indicativo. Ele não indica possibilidade, ele indica um fato certo que aconteceu no passado que durou um certo período. Então, nos sobra a letra C. Ó, mesmo que eu me torne, que tu te tornes, que ele se torne. Olha aqui a conjugação do subjuntivo. Tá? Então, nesse tipo de questão, quando ele fala que o tempo indica uma possibilidade, a gente precisa pensar não só no tempo, mas no modo que esse tempo está inserido. Vamos para a próxima. Também da IA, eu tirei, a princípio todas as questões são da IA, depois a gente vai mudando, tá? Assinale o grupo de frases cuja correlação verbal está incorreta. Lembrando, correlação verbal. Lembra, nós falamos disso nas aulas também. Correlação verbal é a gente combinar o verbo de uma oração com o verbo da outra, né? Ou, dentro de um período, todos os verbos combinando. Então, aqui tá. Se um dia você for a Manaus, leve-me com você. Então, ele aqui, ó, incorreta. Isso é importante também da gente pensar. Se eu olho aqui, não prestei atenção. Pô, se um dia você for, leve-me. Quando o carteiro bateu, meu coração saltou. Opa, tá certinho, letra A. Só que acontece, eu marquei a certa. A primeira que eu li, que estava certinha, eu já fui marcando. Só que ele quer incorreto, então tenham esse cuidado. Eu já vi muitas vezes a questão que o aluno errou porque não prestou atenção no certo ou no errado. Normalmente é pro incorreto que a gente não... Eu, às vezes, faço isso também. Vou fazer gabarito rápido e a primeira certa, depois é que eu vou prestar atenção que vocês não podem ter. Por exemplo, eu falando, tem como eu consertar. Agora, numa prova, eu não vou ter como, né? Foi. Então, atenção a isso. Então, a primeira a gente já viu que tá boa. B, que eu me arrependa, pode ser, mas jamais confessarei. Então, que eu me arrependa, confessarei. Tá. Então, logo dedicar a sobremesa, encontre. Não, como é que é? Debicar. Então, logo debicar a sobremesa, encontre-me no escritório. Nem, não vi problema. Se acaso me encontrares um dia, leva-me. Se me encontrares, leva-me. Qualquer que seja, não escutarei. Ela caberia na cama se ela for grande. Opa! Caberia e for, já não combinou. Caberia, a gente tem o quê? Futuro do pretérito. Se ela for, a gente tem futuro do subjuntivo. Pretérito com futuro, só se for futuro do pretérito com futuro com o pretérito. Então, aqui a gente teria se ela caberia na cama se ela fosse grande. Então, resposta aqui, letra D. Perceberam? Vocês precisam correlacionar os verbos, os tempos. Eu acho que numa leitura mais atenciosa vocês conseguem perceber isso tranquilamente. Essa aqui também tá facinha.
Não permita, Deus, que eu morra. Então, permita, encontra-se no modo, só pensar, não permita, olha aí a ordem. Então, essa aqui é mole, né? Foi. Classifique os verbos da estrofe abaixo em regulares e irregulares. Lembrando, verbos regulares são verbos que não sofrem alteração no paradigma. A gente tem aquela conjugação toda bonitinha, padronizada. O irregular, ele sofre algum tipo de variação, normalmente no radical, né, que a gente vai encontrar. Então, eu tenho aqui, primeiro que identificar, eu espero que vocês estejam conseguindo ler direitinho, porque eu nem de óculos, tá? A letra tá miúda. Cavaleiro das armas. Caramba. Onde vais? Aqui tem um vais. Com a espada sangrenta na mão, porque brilham. E gemidos nos lábios vertem. Então, eu tenho aqui o vai, do verbo ir. Opa, ó. Aí já tem uma variação. Eu vou até comentar isso aqui depois. Vamos lá. Então, já foi. A gente viu que tem variação irregular. Brilham. Eu brilho, tu brilhas, ele brilha. Eu brilhei, tu brilhavas. Ó, não sofre. Então, eu sei que ele é irregular. E o vertem, eu verto, tu vertes, ele verte, também não sofre. Então, a gente tem letra. O que acontece aqui? Esse vais, quando a gente conjuga o verbo vir, até o vir é irregular. Mas se essa conjugação aqui ela está referente ao ir, o ir ele é um irregular, só que ele é um irregular que vai lá para o lado do anômalo, lembra? Então, ó, observaçãozinha com relação a isso, né? Como ele não botou anômalo aqui, a gente vai para o lado do irregular, a gente classifica como irregular. Só para vocês ficarem atentos. Observe os seguintes manchetes de jornal. Os traficantes invadiram as escolas do bairro. As escolas do bairro foram invadidas pelos traficantes. Então, a gente tem aqui uma variação de vozes, tá vendo? Flexão de voz dos verbos. Quando eu digo que os traficantes invadiram, quem é o sujeito aqui? Os traficantes. Então, eu tenho um sujeito que fez a ação aqui, ó. Praticou a ação, voz ativa. Quando eu inverto e digo que as escolas do bairro foram invadidas, eu passei a ter um sujeito que recebe a ação. Então, nesse caso, eu tenho voz passiva, né? Como é uma estrutura de verbo ser com o verbo principal no particípio, aquela coisa toda bem alongada, voz passiva analítica. Então, vamos ver com relação à afirmação, ó, incorreto, aqui de novo, ó, incorreto. As duas manchetes dão a mesma informação, dão. Apesar de estarem os verbos de cada uma delas empregados em vozes verbais diferentes, ok. Na primeira oração, o verbo está na voz ativa, ok. E o sujeito, os traficantes, é agente, praticação, ok. O sujeito da segunda oração recebe a ação. Isso, ele é paciente. O verbo está, portanto, na voz passiva? Sim, então só nos sobrou. Quem pratica a ação na voz ativa não continua praticando a voz passiva? Continua, tá, gente? O que é importante que vocês pensem? Quem pratica a ação aqui e aqui é o mesmo termo, quer dizer, é o mesmo termo, só não é a mesma função sintática. Aqui na primeira, os traficantes é sujeito, ele pratica a ação. Quando a gente passa para a voz passiva, o que era sujeito aqui passa a ser agente da passiva, mas ele continua praticando a ação, tá? Então aqui, ó, quem pratica a ação tanto na voz ativa quanto na voz passiva é o mesmo elemento, ele só muda de função sintática. Questãozinha. Só assim, é uma questão fácil, mas é um detalhe que às vezes foge à análise rápida de vocês. Número 6. Observando a norma culta da linguagem, qual das opções abaixo não permite voz passiva? Para que a gente consiga fazer a transformação da voz passiva para a voz, ou melhor, da voz ativa para a voz passiva, a gente precisa de um verbo transitivo direto, tá? E obrigatoriamente. Eu nem preciso ter um sujeito expresso.
na frase. Ele pode estar oculto, ele pode estar indeterminado, mas eu tenho que ter um verbo transitivo direto com objeto direto, porque é o objeto direto que vai virar sujeito na voz passiva. Se eu não tenho essa estrutura, se eu tenho um verbo intransitivo, se eu tenho um verbo de ligação, eu não tenho nem ideia de voz, se eu tenho um verbo que é transitivo indireto, eu não consigo fazer. Tá? Então é só a gente procurar isso aqui. A imobiliária do meu tio alugou. Alugou o quê? Todas as casas. Então essa permite. A gente precisa que não permite. Napoleão queria. Queria o quê? As suas tropas. Então essa permite. Os criminosos recebem. Recebem o quê? O merecido castigo. Então essa permite. Nós arrumamos o salão para a festa. Ah não, desculpa gente, analisei aqui errado. Os criminosos recebem o merecido que merecem o quê? Tá, vamos continuar. Nós arrumamos o salão para a festa. Nós arrumamos o quê? O salão. Desculpa, aqui na letra B, quando ele fala Napoleão queria, olha só, eu analisando rápido, coisa que vocês fazem normalmente. Né? Então, ó, como se acontece comigo, imagina com vocês. Aquela coisa do, vamos fazer rapidinho que vai dar certo. Não vai, não. Olha o exemplo aí. Cliquei aqui sem querer. Napoleão queria. O verbo querer, quando a gente analisa a regência verbal, a gente vai ver que ele tem dois sentidos. Vamos pensar em dois sentidos. Querer, quando você quer algo, eu quero um lápis novo, eu quero uma caneta vermelha. Então, eu quero o quê? Beleza, ele é transitivo direto. Mas, em algumas situações, a gente usa o verbo querer no sentido de querer bem. Você quer bem a alguém. Então, neste caso, ele é transitivo indireto. Aí não dá. É o que acontece aqui com Napoleão. Napoleão não queria o que? Suas tropas. Ele queria, como um irmão, é a característica que ele atribui às suas tropas. Tá? Então aqui, vê que ele colocou esse a até no singular, que se tivesse uma crase, a gente ia perceber fácil. Né? Colocou suas tropas, só para a gente passar batido como eu fiz. Né? Fica aí a observação. Se eu passei batido, imagina. Questãozinha legal. Próximo, agora já é das PSECs. A gente encerrou aquelas das questões da EA, agora eu botei umas das PSECs. Vamos lá. Aqui a gente tem que preencher os espaços, tá vendo? Com a forma adequada, do particípio. O particípio, ou melhor, alguns verbos são verbos considerados abundantes no particípio. O que isso significa? Que eles vão ter duas formas, uma regular e uma irregular. É o que acontece, por exemplo, com o aceitar. Eu tenho aceito e eu tenho aceitado. Eu tenho aceso e eu tenho acendido. Eu tenho limpo e eu tenho limpado. Eu tenho enxuto e eu tenho enxugado. Então, são todos verbos aqui abundantes. Para a gente usar adequadamente uma forma ou outra, a gente precisa prestar atenção no que acompanha esse verbo. Se ele está no tempo composto, com ter ou haver, a gente precisa usar a forma regular. Então, aqui no primeiro, o rapaz tinha. Então, se é tinha, eu tenho que usar aceitado. Tá? Por causa do tinha. Se fosse havia, eu vou usar o aceitado também. Se eu não tenho nenhum desses dois verbos, eu tenho qualquer outro verbo, ou melhor, ou então se eu não tenho verbo nenhum, que às vezes ele pode aparecer como um adjetivo, aí você tem que usar a forma irregular. Então, é só isso. Ter e haver, regular. Nos outros casos, a gente usa o irregular. Então, aqui a gente já sabe que é aceitado. Então, a luz só seria, tá vendo? Seria, não é ter e haver. Então, aqui eu sei que eu vou botar acesa. Porque tá falando da luz, a gente sabe que o particípio ele concorda com o termo que acompanha, né? Com o substantivo. Então, aqui é acesa. E aí, estivesse limpo. E devidamente enxuto. Então, alternativa letra D. A gente só vai usar regular aqui no primeiro por causa do tinha. Tranquilinha também essa questão. 8. Assinale a alternativa que completa. Aqui também, tá vendo? A SPSEC adora trabalhar com esse espaço para que vocês preencham. E aqui os verbos são os verbos bem esquisitos. São os verbos que a gente não usa para nada. Né? O ansiar, que a gente normalmente só vê quando vai estudar regência, pessoal que lê vê isso em alguns textos, mas normalmente não tem. E o verbo aspergir, a gente não usa em lugar nenhum. Então, cuidado, porque
A gente precisa pelo menos ter uma noção generalizada dos verbos. Vamos ver se só com essas 3 a gente conseguiria marcar sem precisar pensar no aspergir, que é o verbo daqui, né? Então, tu, ó, já comecei aqui com tu, então eu sei que a conjugação precisa respeitar essa pessoa. Então, tu, eu sei que tem que ser vieste, porque esse viestes é de vós. Então, tu vieste por caminhos tortuosos. Agora, apesar de cansado, e aí o possui. Como é que eu vou conjugar o possui no tu? Eu gosto de começar as conjugações pela primeira pessoa, que aí na primeira pessoa você engata as outras. Então, possui é o presente do possuir. Então, eu possuo, tu possuis. Ele possui, nós possuímos, vós possuis. Ó, possui, possuis. Olha aqui, que sutil diferença. Eu possuo, tu possuis. Ele possui, nós possuímos, vós possuís. A escrita é igual. Vocês só vão diferenciar o vós do tu pela sonoridade. Aí é claro o acento, tá? Possuís, vós. Possuis é o tu. Então aqui eu já sei que é possuis. A sabedoria, tão. Aí aqui o verbo ansiar. Já de cara eu sei que o ansiar não é com C, então já eliminei essa daqui, tá vendo? Então eu tenho tão ansiada. Só que aqui tá vendo? Não dá ainda porque tirando essa daqui, as outras a gente não foi. Possuis, ó, vieste, possuis ansiada. Então, pelas outras, a gente fez. Vamos ver se dá certo. Viu? Daria certo pelas 3, mas qualquer não desse, vamos botar o que aqui? Asperge, pois, em nós todos os seus conhecimentos. Na última, a gente teria que usar o aspergir no imperativo, né? Eu asperjo, tu asperges. Bonito, né? Vamos procurar no dicionário o que quer dizer? Dever de casa para vocês. 9. Na transposição da voz ativa para a voz passiva, ocorre uma inadequação. Então, a gente já viu essa transposição da ativa para a passiva, que o sujeito de uma vira agente da passiva na outra e o objeto vira sujeito. Vamos lá. Percebeu logo que a esperança cumpria delicada tarefa. Então, o que a gente tem que achar aqui? O que faz o quê? Então, percebeu logo, isso aqui vai ficar igual. A esperança cumpria delicada tarefa. Delicada tarefa era cumprida pela esperança. Beleza. B. Talvez as cartas dissessem o contrário disso. Talvez, né? Só lembrando que quando a gente tem um advérbio, um adjunto adverbial na frase, esse adjunto adverbial ele pode ficar em qualquer posição. Ele não obrigatoriamente precisa ficar no mesmo lugar, tanto que aqui eles botaram para o meio. Ó. O contrário disso, talvez, fosse dito pelas cartas, tá vendo? Ele botou talvez aqui no meio só para complicar a vida. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. O advérbio é o único elemento numa oração, né, nessa transposição de termos, que ele pode ir para qualquer lugar que não vai alterar. Tá? Então aqui beleza, tá tranquilo. O importante é vocês perceberem quem faz o quê. E aí nessa ordem, quem faz o quê, essa inversão ela precisa estar real. Letra C. Desde então, nunca mais o vira. Ó, alguém viu alguém. Então, desde então, nunca mais fora visto por ele. Beleza, ele deixou aqui, ó, alguém que fora visto, oculto. Para não ficar assim, ele fora visto por ele. Então, ele ocultou aqui. Tá certinho também. E elegera o cocoruto da caixa da ST como habitação provisória. Então, vamos lá. Elegera o quê? Tá vendo? Então, o cocoruto da caixa da ST fora elegido como habitação provisória. Beleza, também tá certinho. A transposição tá certinha também. Só que aqui ele queria que vocês prestassem atenção num detalhe. Na hora que você transformou, na hora que a gente foi transformando, o que a gente percebe? Que tudo, essa transformação, a mudança do sujeito, que é de uma, que passa a ser agente da passiva na outra, e o objeto, que passa a ser o sujeito, isso aconteceu. A locução era cumprida,
fosse dito, também aconteceu, certinho. Agora, lembra quando a gente fez lá alguns slides anteriores, algumas questões anteriores, a questãozinha da SpaceX que trabalhava com o particípio, que a gente viu que para botar o particípio, né, com os verbos que são abundantes, a gente tem que observar o verbo auxiliar. Quando é que a gente usa a forma elegido? Eu tenho elegido e eu tenho eleito. Eu vou usar eleito se eu usar, ou melhor, vou usar o elegido se eu for usar ter e haver. Tem ter e haver aqui? Nessa transformação, na transformação real, né, assim, padronizada, o verbo para fazer voz passiva é o verbo ser. A gente até tem outros verbos que alguns autores usam em algumas situações, mas o real é o ser. Então aqui, quando a gente for usar a voz passiva, com os verbos abundantes, a gente precisa usar a forma irregular, tá? O que só tem uma forma, tranquilo. Então aqui, cumprida, só tem cumprida. Dito, só tem dito, não tem dizido, né? Não existe. Então aqui eu vou usar a irregular, ó, isso é importante, porque eu só tenho a forma irregular. Igual escrever, eu vou usar escrito, porque só tem escrito, tá? Mas quando eu vou observar aqui, ó, cadê? Fora eleito, tá? Então aqui não é nem a transformação em si, mas o tipo de particípio que foi utilizado. Questãozinha boa também. Próxima também da IFOM. As formas verbais sublinhadas apresentam-se no infinitivo, à exceção de uma que aparece na opção. O que acontece? A gente tem o infinitivo, terminação AR, terminação R, né? A R é R, U e R, a gente vai ter a vogal específica da conjugação, mais o R que é a desinência de infinitivo. Então, falar, cantar, escrever, partir, sentir, olhar, e assim vai. Só que vocês não podem esquecer que quando a gente conjuga subjuntivo, vamos pensar no futuro do subjuntivo? Quando eu falar, olha aí, quando ele falar. Então, eu vou ter uma forma que é igual. O subjuntivo, o futuro do subjuntivo, né, na primeira pessoa e na terceira, são iguais, né, as formas são iguais ao infinitivo. Então, é isso que vocês vão ter que procurar aqui. Onde é que eu tenho a forma do infinitivo, mas conjugada no subjuntivo? Ia voltar de barca. Ó, ia voltar, está na locução verbal, infinitivo. As conversas, as leituras, as atividades de todo dia não costumam referir. Costumam referir, está na locução infinitivo. De tanto não o ver. Ver. Infinitivo. Menino da cidade terá muita sorte se a encontrar. Olha aqui a coisa da hipótese, lembra? Subjuntivo indica hipótese. Quando eu falo não o ver, eu não tenho nenhuma relação temporal. É ver. Aqui eu tenho uma relação temporal, ó, terá se a encontrar. Eu tenho uma relação para futuro. Então aqui eu tenho o subjuntivo. Tranquilinho também, é só lembrar. O problema dos verbos é que a gente precisa lembrar de muita coisa, né? Então, o treino, o exercício, ele é muito importante. Número 11. Leio os experimentalistas e devassos. Isso aqui foi tirado lá do texto. Vocês sabem que a escola... É muito difícil a gente separar a questão assim da escola naval, porque as questões são muito contextualizadas, são muito agarradas ao texto, a gente precisa ficar voltando ao texto o tempo todo. Mas aqui dá para fazer, tá? Então aqui estava no terceiro parágrafo do texto lá da prova. Então, colocando-se os verbos na terceira pessoa do plural, qual seria a frase correta segundo a norma padrão? Então, se eu fosse pegar aqui, ó, leio e devasso, está na primeira pessoa do singular. Se eu for passar isso para a terceira pessoa do plural, como é que eu vou fazer? É simples. Leio está no presente. Devasso também. Então, é só eu conjugar esses tempos no presente. Aí eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós leis, eles leem. Então, eu já sei que é leem. Agora, eu vou para o devasso. Eu devasso, tu devassas, ele devassa, nós devassamos, vós devassais, eles devassam. Aí, o que a gente precisa lembrar? Quando a gente estudou pronome, né, a gente viu que esses verbos, os pronomes oblíquos, ó, os,
Pronome oblíquo o e a. Quando eu coloco esses pronomes oblíquos depois do verbo, eu preciso prestar atenção na terminação. Aqui termina com O, tranquilo, mas quando eu passo para o plural, é devassão. Então, devassam termina com M. Terminou com M, terminou com som nasal, eu preciso botar no e na. Então, aqui leem os experimentalistas e devassam nos. Tá igualzinho essa daqui, ó. O detalhe aqui que ia fazer a diferença na questão. Tá? Então, lembrem, conjuguei verbo, coloquei pronome junto. Se eu vou botar o o e o a, né, os pronomes oblíquos, pronomes pessoais oblíquos, eu preciso prestar atenção com que letra meu verbo termina. Se for R, S, Z, eu vou tirar esse R, esse S e esse Z e vou botar lo e lá, lois e lais. Se é som nasal, ou com M ou com tio, eu boto no e na, ou nois e nais, sem tirar nada. Era o que eles queriam aqui que vocês observassem. Então, resposta que é certinho. Para a gente fechar, questãozinha da ESA. Eu creio, na hora que eu procurei, eu não encontrei achei que tivesse até sido um erro meu quando eu fiz a folha. Não tinha nada destacado aqui, então eu destaquei por minha conta. Pela resposta, pela possibilidade de resposta, é isso aí, tá? Observe o vocábulo grifado na seguinte frase. Há duas contribuições fundamentais nesse encontro. Uma mestiçagem do corpo e uma mestiçagem da cultura. Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi empregada com o mesmo sentido. Verbo haver. A gente tem, vamos pensar em duas possibilidades, ou melhor, três possibilidades para o verbo haver. Uma, ele estar neutro, como auxiliar, né, para fazer o tempo composto. Então, a gente vai ter o haver conjugando outro verbo numa locução verbal, como está aqui na primeira, tá vendo? Há de haver. Esse primeiro A aqui, ó, ele é neutro, ele está aqui como auxiliar para conjugar só o tempo. Ou a gente vai dizer que o verbo haver é igual a existir, ele indica existência, ou indica tempo decorrido. Quando eu digo que há duas contribuições fundamentais, existem duas contribuições fundamentais. O valor aqui é de existência. Então, eu vou buscar aqui onde é que eu tenho o valor de existência. Então, aqui a gente já viu que esse A é neutro, então só pode ser esse haver. Há de haver várias reclamações. Hão de existir várias reclamações. Então, eu já matei a resposta, mas vamos olhar as outras. Não a vejo há dias, olha aqui a ideia de tempo decorrido. Há um ano esperamos, tempo decorrido. Há horas ouço, tempo decorrido. E ela há de chegar, olha aqui, ele está neutro na locução verbal, tá vendo? Então, só nos resta mesmo a resposta da letra A. Beleza? Espero que tenham gostado, que tenham fixado alguns conteúdos, porque a gente vê a matéria, né, a explicação da matéria é uma coisa e aplicar é outra. Procurem questões nas provas, é esse treino nas questões assim que vão fazer a diferença, que vão dando para vocês a malícia das questões. Os concursos em geral, eles seguem uma linha de raciocínio. As provas, elas permanecem iguais, sei que eu posso dizer assim. Não é que elas sejam idênticas, elas vão mudando, mas a base de questão, o jeito de perguntar, ele permanece. Aos poucos, eles vão até fazendo algumas alterações, mas aí muda a estrutura da prova como um todo. E aí ele passa a seguir durante um tempo essa mesma estrutura, tá? Então, aí, foquem nas questões das provas específicas dos concursos de vocês para poder pegar o macete, né, a malícia das bancas. No mais, estamos aí. Beijo e até a próxima.